Bem-vindo ao curso de formação, Apresentação Digital e Preservação da Cozinha Ritual Europeia, Módulo 2, Teoria e Prática Básica da Fotografia, o elemento básico da fotografia, tipos de sensores, formato e resolução. Esta lição visa fornecer aos estudantes as noções e conceitos básicos relativos aos tipos de sensores, formato e resolução. No final da aula, os estudantes saberão como funcionam os sensores, que tipo de sensores estão no mercado e como distingui-los. Conhecerão os seus formatos e a sua resolução, além de conhecerem o conceito do valor ISO. Os procedimentos para obter uma fotografia são os mesmos quer estejamos a utilizar uma câmara analógica com filme ou uma câmara digital, que tenha um sensor em vez de um filme fotográfico. O sensor da câmara digital é, portanto, um dos componentes mais importantes do nosso dispositivo. A vantagem de uma câmara digital reside no facto de termos uma maior facilidade na pós-produção da imagem. O sensor é um retângulo de silício, sobre o qual são implantados toda uma série de elementos fotossensíveis, chamados de fotodiodos, que são muito pequenos em tamanho. Estamos a falar na ordem dos microns. Os fotodiodos estão dispostos numa série de filas e colunas. O número de filas e colunas determina a resolução do sensor. Os fotodiodos têm um formato quadrado, registram a quantidade de luz e dão origem aos pixels que compõem a imagem fotográfica. A palavra pixel significa picture element, elemento fotográfico. No entanto, os fotodiodos registram apenas a luz, mas não a cor da imagem que estamos a fotografar. Para registrar a cor, é colocado um filtro da Bayer por cima dos fotodiodos. Desta forma, cada fotodiodo registra apenas uma cor, vermelho, verde ou azul, ou as cores primárias. Quando a luz filtrada pelo filtro da Bayer atinge os fotodiodos, os sensores aplicam um processo chamado de interpolação cromática, graças ao qual as cores primárias são misturadas e reproduzem a cor real do objeto fotografado. Este é um processo muito complexo e pode muitas vezes haver erros de cálculo. Vimos que um sensor é feito a partir de um grande disco de silício. O fabrico deste equipamento exige um enorme esforço tecnológico. Nesse sentido, o maior sensor custará mais a produzir e será mais dispendioso do que um pequeno sensor. Dissemos que os fotodiodos e, portanto, os pixels compõem a imagem fotográfica e quanto maiores forem os pixels, mais qualidade teremos. Ter um sensor grande significa ter pixels maiores. Podemos, portanto, encontrar diferentes formatos de sensores no mercado. Os tamanhos típicos podem ser muito pequenos e variar entre os 25,4 mm por 43,18 mm, 25,4 mm por 45,72 mm até 25,4 mm por 63,2 mm. Os tamanhos pequenos dos sensores são chamados de 4x3, que medem 17,3 mm por 13 mm. Estes sensores são típicos das câmaras compactas. Tiram fotografias com uma relação de enquadramento 4x3 e são de qualidade boa em luz brilhante. Os sensores com formato APS, acrónimo de Advanced Photo System, têm dimensões maiores que variam entre os 22,2 por 14,8 e 23,6 mm e 15,7 mm para os sensores APS-C, C de clássico, e 28,7 mm por 19 mm para os sensores da classe APS-H, H de alta definição. Estes sensores tiram fotografias com uma proporção de 3:2 e são típicos das câmaras de reflexo amadoras ou semiprofissionais. Os sensores maiores e, portanto, mais preferidos são os de formato full frame. São do mesmo tamanho do filme fotográfico, que mede 36 mm por 24 mm. Tem uma proporção de 3:2. Tem pixels maiores e em maior quantidade do que todos os outros formatos. Este tipo de sensor encontra-se em câmaras semiprofissionais de excelente qualidade e em câmaras profissionais. Um sensor é composto por um determinado número de pixels que compõem a imagem fotografada. Quanto maior for o sensor e quantos mais pixels encontramos à nossa disposição, mais elevada será a qualidade de uma fotografia. Mesmo a dimensão dos pixels pode variar. Estes
Podem ser menores ou maiores. Um sensor muito grande, com pixels muito pequenos, fará fotografias de muita alta qualidade. A resolução da câmera e da imagem é medida em ppi, pixel per inch, ou pixel por polegada. Vejamos um exemplo. 4000 pixels vezes 3000 pixels, a largura e a altura do sensor. Resultado em 12 milhões de pixels. Se dividirmos este número por 1 milhão, atingimos o número de 12 megapixels. Essa câmera terá uma resolução de 12 megapixels. Na imagem, podemos ver a folha de resumo da câmara 6D da Canon. Esta câmara é uma câmara reflex semi-profissional cujo sensor pertence à classe full frame, sendo, portanto, o maior sensor disponível para câmaras reflex. De facto, podemos ver que as medidas do sensor são as correspondentes a filmes fotográficos, ou seja, 36 mm por 24 mm. A resolução das imagens produzidas por esta câmara é de 20,1 megapixels. De facto, o sensor capta imagens de 5.472 pixels por 3.648 pixels. Continuando a ler a folha de resumo, podemos ver o tamanho de cada pixel, um fator determinante para a resolução da imagem. Cada pixel capturado por esta câmara é de 6,55 microns. A relação de aspecto das fotografias tiradas com esta câmara será de 3:2. Se o sensor é o componente fundamental para escrever com luz, é importante introduzir outro conceito fundamental diretamente relacionado com o sensor: o valor ISO. Com a nossa câmara, podemos definir o valor ISO ou a sensibilidade do nosso sensor, que tentará recolher a maior quantidade possível de luz, quando as condições de iluminação forem difíceis ou más. Os valores ISO começam a partir dos 100 e duplicam a cada passo: 200, 400, 800, etc. Ao aumentar o valor ISO, pedimos ao nosso sensor que faça mais esforços para capturar o máximo de luz possível, mas ao fazê-lo, também capturamos um maior número de fotões irregulares, que serão lidos com a cor errada. Este fenómeno chama-se de ruído. Quanto mais utilizarmos, menos qualidade teremos.